Imagine acordar e descobrir que o dinheiro que você deixou na carteira ontem vale menos hoje. Parece um pesadelo, mas é exatamente isso que a inflação causa. E em 2025, esse pesadelo voltou a assombrar economias no mundo todo, inclusive o Brasil. A inflação, para quem não está familiarizado, é o aumento generalizado e contínuo dos preços dos bens e serviços. Quando ela dispara, o poder de compra da população despenca. Você precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. E é exatamente isso que estamos vivendo agora. Os dados mais recentes divulgados pelo IBGE revelam que o IPCA, acumulado em 12 meses, já ultrapassa 5,4%. Parece pouco? Pense de novo. Isso significa que, em média, tudo está 5,4% mais caro do que no ano passado. Alimentos, gasolina, contas de luz, aluguel, transporte, tudo subindo. E o salário? Esse normalmente não acompanha. E não é só o consumidor comum que sente o impacto. Pequenas empresas, comércios locais e até grandes indústrias têm seus custos pressionados. Muitos produtos que dependem de insumos importados ou do transporte interno aumentam de preço. E tudo isso cria um efeito dominó. O custo de vida sobe, a confiança na economia cai e o investidor entra em alerta. Para tentar conter essa escalada de preços, o Banco Central brasileiro tem apertado os cintos. A taxa Selic, que é o principal instrumento para controlar a inflação, subiu recentemente para 14,75% ao ano, um dos maiores patamares das últimas décadas. Isso encarece o crédito, desacelera o consumo e, em teoria, ajuda a frear os preços. Mas, como toda medida econômica, essa também tem efeitos colaterais. O aumento da Selic pode segurar a inflação, mas também esfria a economia. Empresas deixam de investir, o desemprego pode subir e o crescimento do país desacelera. É como tomar um remédio forte. Pode curar, mas também pode machucar. Agora, talvez você esteja se perguntando: o que está provocando essa inflação tão alta? Será que é culpa do governo? Da guerra na Ucrânia? Do dólar? Da pandemia? A resposta é mais complexa do que parece. E é exatamente isso que vamos abordar no próximo capítulo. Quais são as verdadeiras causas da inflação em 2025? No próximo capítulo, vamos abrir a caixa preta da economia e revelar o que está por trás do aumento dos preços no Brasil e no mundo. Você vai se surpreender com o que está por trás desse fenômeno que afeta a sua vida todos os dias. A inflação não nasce do nada. Ela é fruto de uma série de eventos e decisões econômicas, políticas e até ambientais, que se combinam como peças de dominó. Em 2025, essas peças estão caindo uma após a outra. Vamos começar pelo básico. Existem dois principais tipos de inflação: a de demanda e a de oferta. A primeira ocorre quando há muito dinheiro circulando e pouca oferta de produtos. A segunda, quando há escassez de produtos ou aumento no custo de produção. Atualmente, enfrentamos uma mistura das duas, um coquetel explosivo que pressiona os preços em todas as direções. 1. O legado da pandemia. Sim, a pandemia ainda afeta sua carteira. Em 2020 e 2021, governos do mundo inteiro injetaram trilhões de dólares nas economias para evitar colapsos. No Brasil, o auxílio emergencial ajudou milhões de famílias, mas também aumentou o consumo em um momento em que as cadeias de produção estavam travadas. Resultado: mais gente querendo comprar, menos produtos disponíveis. A clássica lei da oferta e da demanda fez seu trabalho. Os preços subiram. 2. Guerra na Ucrânia e o preço do petróleo. O conflito entre Rússia e Ucrânia, que já dura mais de 3 anos, impactou duramente os preços internacionais. A Rússia é uma das maiores exportadoras de gás natural e petróleo do mundo. Com as sanções ocidentais e a instabilidade na região, o preço dos combustíveis disparou. Isso afeta diretamente o Brasil. Afinal, quando o petróleo sobe, o transporte encarece.
E quando o transporte encarece, tudo encarece, do tomate à televisão. O diesel mais caro aumenta o preço dos fretes, que por sua vez são repassados ao consumidor final. 3. Desvalorização do real. Outro fator importante é a constante desvalorização da moeda brasileira. O real tem se enfraquecido frente ao dólar, o que encarece os produtos importados, e mesmo os nacionais que usam insumos de fora. Para se ter uma ideia, o dólar beirou R$ 6 em alguns momentos recentes, e hoje gira em torno de 5,45. Com uma moeda fraca, o Brasil importa inflação. Produtos eletrônicos, peças de automóveis, medicamentos e até fertilizantes ficam mais caros. E como dependemos muito dessas importações, o impacto é inevitável. 4. Gastos públicos e incertezas políticas. Os gastos públicos fora de controle também jogam lenha na fogueira. O governo aumentou os subsídios, reduziu impostos de combustíveis e expandiu programas sociais. Embora essas medidas sejam populares, elas desequilibram as contas públicas e geram desconfiança no mercado. Quando investidores perdem a confiança, retiram seu dinheiro do país. Isso aumenta ainda mais a pressão sobre o câmbio, alimentando um ciclo vicioso de inflação e juros altos. Além disso, a instabilidade política, como tensões entre poderes, incertezas nas reformas e insegurança jurídica, assusta o investidor estrangeiro e doméstico. Um ambiente instável torna qualquer medida econômica menos eficaz. 5. Choques climáticos e crise agrícola. Outro fator pouco comentado, mas extremamente relevante, são os eventos climáticos extremos. O Brasil vem enfrentando secas severas em regiões produtoras e excesso de chuvas em outras. Isso afeta diretamente a produção de alimentos como arroz, milho e soja. Com menor oferta, os preços disparam, e você sente no bolso toda vez que vai ao supermercado. Ou seja, a inflação que você enfrenta hoje não tem uma única causa. É um fenômeno multifatorial, com raízes profundas e impactos amplos. A má notícia é que esse cenário tende a persistir. A boa notícia é que existem formas de se proteger, mas, para isso, você precisa agir com inteligência financeira. Você está preparado para o pior? No próximo capítulo, vamos falar sobre o seu primeiro escudo contra a inflação: a reserva de emergência. Entenda por que ela é a base de qualquer estratégia de proteção financeira e como montá-la mesmo em tempos difíceis. Em meio a uma tempestade econômica, você precisa de um guarda-chuva. E esse guarda-chuva, no mundo das finanças, tem nome: reserva de emergência. Antes de pensar em qualquer investimento sofisticado, proteger-se começa com o básico. E é aqui que muitos erram. O que é uma reserva de emergência? É uma quantia em dinheiro guardada exclusivamente para cobrir despesas imprevistas, como desemprego repentino, problemas de saúde, conserto de carro, quebra de equipamentos de trabalho, aumento repentino no custo de vida. E por que isso é ainda mais urgente agora? Porque a inflação corrói o seu poder de compra todos os dias. Se você não estiver preparado, qualquer emergência pode forçar você a recorrer a empréstimos com juros altíssimos, o que só aprofunda a crise pessoal. Quanto guardar? A recomendação padrão dos especialistas é reservar o equivalente a 3 a 6 meses de despesas fixas. Se sua família gasta R$ 4.000 por mês, sua reserva ideal deve estar entre R$ 12.000 e R$ 24.000. Para autônomos ou profissionais com renda instável, o ideal é manter uma margem ainda maior, de até 12 meses. Parece muito? Sim, mas não se preocupe. O importante é começar. Guardar R$ 100 hoje vale mais do que prometer guardar R$ 1.000 no mês que vem. Onde aplicar essa reserva? Aqui está o erro comum. Muitos guardam a reserva de emergência na poupança. Não faça isso. Com a inflação atual acima de 5%, a poupança, que rende menos de 0,5% ao mês,
faz você perder dinheiro de forma silenciosa. O lugar certo para aplicar sua reserva de emergência precisa ter 3 características. 1. Alta liquidez. Dinheiro disponível para saque rápido. 2. Segurança. 3. Rentabilidade que supere, ou ao menos acompanhe, a inflação. Entre as melhores opções estão Tesouro Selic, título público que rende a taxa Selic com baixo risco e liquidez diária. CDBs de liquidez diária, títulos de bancos que pagam 100% ou mais do CDI, com garantia do FGC. Fundos DI com baixa taxa de administração. Acessíveis em muitas corretoras, especialmente para quem não sabe investir sozinho. Todas essas opções protegem seu dinheiro da inflação muito melhor do que a poupança e ainda permitem acesso rápido em caso de emergência. A reserva é para ser usada? Sim, a reserva de emergência não é um cofre inviolável. Ela serve para ser usada quando você estiver em risco. E, em tempos de inflação alta, esse risco está à espreita todos os dias. O segredo está em usá-la com consciência e sempre repor o que for retirado. Construir uma reserva sólida é como reforçar as fundações da sua casa antes de uma tempestade. Sem ela, qualquer plano de longo prazo pode ruir diante de um imprevisto. E diante de uma inflação persistente, imprevistos se tornam ainda mais prováveis. Agora que você já está protegido contra emergências, chegou a hora de dar o próximo passo. Investimentos que crescem com a inflação. No próximo capítulo, você vai descobrir como o Tesouro IPCA+ pode garantir que seu dinheiro não apenas sobreviva, mas cresça mesmo em tempos difíceis. Você já entendeu que deixar o dinheiro parado, ou pior, na poupança, significa vê-lo perder valor diante da inflação. Agora é hora de conhecer uma arma poderosa para virar o jogo. Os investimentos indexados ao IPCA, em especial o Tesouro IPCA+. O que é o Tesouro IPCA+? É um título público emitido pelo Tesouro Nacional, que garante ao investidor uma rentabilidade real acima da inflação. Ele combina 2 componentes: IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou seja, o principal índice que mede a inflação no Brasil. Juros reais prefixados, um percentual fixo, geralmente entre 5% e 6% ao ano. Na prática, isso significa o seguinte: se o IPCA ficar em 6% no ano, e seu Tesouro IPCA+ 5,5%, seu retorno total será de 11,5% no período. Seu dinheiro cresce acima da inflação, garantindo aumento real de poder de compra. Por que isso é importante em tempos de inflação alta? Porque a maioria dos investimentos tradicionais não acompanha a inflação. Mesmo alguns CDBs e fundos de renda fixa podem render menos que o IPCA. O Tesouro IPCA+, por outro lado, se ajusta automaticamente ao aumento dos preços, blindando seu patrimônio. Imagine a seguinte situação: você pretende se aposentar daqui a 15 anos e quer garantir que o valor guardado até lá não perca valor real. O Tesouro IPCA+, com vencimento para 2040, por exemplo, garante que ao final do prazo, seu dinheiro terá crescido não só em valor nominal, mas em poder de compra. Como funciona na prática? Você pode começar a investir no Tesouro IPCA+, com menos de R$40, diretamente pelo Tesouro Direto ou via corretoras. Basta ter uma conta em uma instituição financeira habilitada, como Nuinvest, XP, Rico, BTG, etc. Ao comprar um título com vencimento, por exemplo, para 2035, você está emprestando dinheiro ao governo, que te devolve com juros e correção pela inflação na data acordada. Mas, atenção, há marcação a mercado. Isso significa que, se você vender o título antes do vencimento, poderá ter lucro ou prejuízo, dependendo das taxas de juros naquele momento. Por isso, o Tesouro IPCA+ é ideal para objetivos de médio e longo prazo. Alternativas ao Tesouro IPCA+. Além dele, há outras opções indexadas à inflação. Debêntures incentivadas, IPCA+,
títulos emitidos por empresas, com isenção de IR, mas com risco maior. Fundos de inflação, acessíveis em bancos e corretoras, aplicam em títulos IPCA+, e diversificam a carteira. LCIs e LCAs atreladas ao IPCA, ainda raras, mas interessantes para quem busca isenção de IR. Cada uma dessas opções tem suas vantagens e riscos. O importante é entender o seu perfil e objetivo. Proteger-se da inflação não é um luxo, é uma necessidade. E o Tesouro IPCA+ é uma das ferramentas mais seguras e eficazes para isso, principalmente se você tem metas como aposentadoria, faculdade dos filhos ou compra de imóvel no futuro. Mas será que só o Tesouro IPCA+ resolve? No próximo capítulo, vamos falar sobre diversificação inteligente e como combinar diferentes ativos para formar uma carteira antifrágil, capaz de enfrentar qualquer cenário econômico. Imagine que você tem todo o seu dinheiro investido em apenas um lugar, um único tipo de ativo, um único setor. Agora, imagine que esse setor entra em crise, ou que esse ativo sofre com uma queda brusca. Todo o seu patrimônio pode virar pó. É por isso que diversificação não é uma sugestão. É uma defesa obrigatória. E em tempos de inflação alta e incerteza econômica, essa proteção se torna ainda mais essencial. Agora que você já conhece o Tesouro IPCA+, é hora de ir além. O que é diversificação? Diversificar é espalhar seus investimentos em diferentes tipos de ativos e setores, de modo que, se um deles for mal, os outros possam compensar. Isso reduz o risco e melhora o potencial de retorno no longo prazo. Mas atenção! Diversificar não é pulverizar sem estratégia. É preciso escolher bem o que faz parte da sua carteira. Vamos entender os principais pilares de uma diversificação eficiente. 1. Renda fixa indexada à inflação. Já falamos dela. É o núcleo defensivo da sua carteira. Tesouro IPCA+, debêntures incentivadas, CDBs atrelados ao IPCA. Esses ativos protegem o valor real do seu dinheiro ao longo do tempo. 2. Renda fixa pós-fixada, atrelada ao CDI ou Selic. Importante para momentos de juros altos, como agora. São os CDBs, LCIs, LCAs e Tesouro Selic, que acompanham a taxa básica de juros. Enquanto o IPCA protege contra a inflação, o pós-fixado protege contra a alta dos juros, que é justamente a arma usada pelo governo para tentar conter a inflação. Juntas, essas duas vertentes da renda fixa formam uma barreira sólida. 3. Fundos imobiliários, FIIs. Imóveis sempre foram vistos como proteção contra a inflação. Os fundos imobiliários permitem investir nesse setor com pouco dinheiro, alta liquidez e isenção de IR sobre os dividendos para pessoas físicas. FIIs de tijolo, que investem em imóveis físicos, tendem a reajustar seus aluguéis pelo IPCA ou IGPM, repassando isso aos cotistas. Já os FIIs de papel, que investem em títulos imobiliários, também costumam ser indexados à inflação. Em ambos os casos, você recebe dividendos mensais, uma renda passiva que cresce junto com o custo de vida. 4. Ações de empresas resilientes. Sim, investir em ações pode ser arriscado, mas em uma carteira diversificada, ações de empresas sólidas e que repassam custos ao consumidor podem ser grandes aliadas contra a inflação. Empresas de energia, saneamento, supermercados, bancos e planos de saúde são exemplos. Elas costumam manter margens de lucro mesmo em crises, pois operam em setores essenciais. Além disso, muitas distribuem dividendos regularmente, gerando uma renda extra. 5. Commodities e fundos internacionais. Outra camada de proteção são ativos ligados a commodities, como petróleo, alimentos e metais. Isso porque, em períodos de inflação global, essas matérias-primas se valorizam. Investir em ações de empresas exportadoras ou em fundos de commodities pode ser estratégico. Além disso,
Fundos cambiais e ETFs internacionais, como o IVVB11, que replica o S&P 500, ajudam a blindar seu patrimônio da desvalorização do real. Quando o dólar sobe, esses fundos crescem, compensando a perda de poder de compra no Brasil. Exemplo de carteira diversificada, perfil moderado. 30% Tesouro IPCA+, longo prazo. 25% CDBs, LCIs atrelados ao CDI, 15% fundos imobiliários, 15% ações de empresas sólidas, 10% fundos internacionais, ETFs ou cambiais, 5% caixa, liquidez para oportunidades ou emergências. Diversificar é como montar um time. Você precisa de defesa, renda fixa, meio-campo, fundos imobiliários, ataque, ações e reservas, liquidez. Com todos os setores cobertos, você não depende de uma única aposta. E isso é a essência de uma carteira antifrágil, que não apenas resiste à crise, mas pode crescer com ela. Mas será que investir bem é o suficiente? E se os seus ganhos forem engolidos pelos impostos? No próximo capítulo, vamos revelar como a inflação também afeta a tributação e quais os melhores caminhos para pagar menos e ganhar mais. Já pensou em ganhar dinheiro mesmo quando não está trabalhando? Esse é o sonho de muita gente. E a boa notícia é que, com uma estratégia bem planejada, é possível transformar seu patrimônio em uma máquina de renda passiva, ou seja, um fluxo constante de dinheiro que entra no seu bolso sem esforço diário. Por que a renda passiva é essencial em tempos de inflação? Porque ela gera uma receita que pode acompanhar ou até superar o aumento dos preços, garantindo seu poder de compra mesmo em cenários difíceis. Diferente do salário fixo, que pode estagnar ou até cair em termos reais, a renda passiva cresce com o tempo, dando liberdade financeira. Principais fontes de renda passiva no Brasil: 1. Dividendos de ações. Muitas empresas brasileiras distribuem parte de seus lucros aos acionistas, chamados dividendos. Empresas de setores essenciais, como bancos, energia, saneamento e alimentos, costumam pagar dividendos consistentes. Investir em ações com bom histórico de dividendos pode ser uma excelente forma de renda passiva. 2. Fundos imobiliários, PFIs. Como vimos, os FIIs pagam rendimentos mensais aos cotistas, geralmente isentos de imposto de renda para a pessoa física. Eles investem em imóveis físicos, shoppings, galpões logísticos, hospitais ou títulos imobiliários, e os aluguéis são reajustados pela inflação, protegendo a renda do investidor. 3. Títulos públicos e privados com cupom de juros. Alguns títulos, como o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, pagam cupons periódicos que funcionam como uma renda passiva. Já as debêntures incentivadas também podem pagar juros regulares. 4. Aluguel de imóveis. Investir diretamente em imóveis para aluguel é uma forma tradicional de renda passiva, mas exige gestão e pode ter custos de manutenção e vacância. Por isso, muitas pessoas preferem FIIs pela praticidade. 5. Royalties, direitos autorais e negócios próprios. Se você tem alguma criação intelectual, marca ou negócio que gere receita automática, essa também é uma fonte de renda passiva. Como montar uma carteira para renda passiva? Para começar, avalie o quanto você pode investir e seus objetivos financeiros. Uma carteira balanceada pode incluir ações pagadoras de dividendos, fundos imobiliários diversificados, títulos públicos com pagamento de juros periódicos. Lembre-se de reinvestir os rendimentos para aumentar o patrimônio e o fluxo de renda ao longo do tempo. Com disciplina e paciência, a renda passiva pode se tornar sua principal fonte de segurança financeira. A renda passiva é o passo definitivo para quem quer não só proteger seu dinheiro da inflação, mas também garantir que ele trabalhe para você, criando riqueza real e sustentável. Mas será que isso basta? Para turbinar ainda mais seus ganhos e blindar seu patrimônio,
é essencial conhecer as novas tecnologias e tendências que estão transformando o mercado financeiro. No próximo capítulo, descubra como a inovação pode ser sua aliada na luta contra a inflação. O mercado financeiro está em constante transformação, impulsionado por inovações tecnológicas que mudam a forma como investimos, protegemos e multiplicamos nosso dinheiro. Em um cenário de inflação alta e instabilidade econômica, conhecer e aproveitar essas tecnologias pode ser decisivo para preservar seu patrimônio. Fintechs, democratizando o acesso a investimentos. As fintechs são startups financeiras que revolucionaram o mercado com soluções simples, rápidas e acessíveis para investir. Hoje, qualquer pessoa pode acessar plataformas que oferecem aplicativos para compra de ações, títulos públicos e fundos com poucos cliques. Robo-advisors, que são consultores automatizados que montam e gerenciam carteiras de investimentos personalizadas com base no seu perfil. Educação financeira integrada para ajudar você a tomar decisões mais informadas. Exemplos de fintechs brasileiras: Nubank, XP, Banco Inter, Modal Mais. Blockchain e criptoativos. Um novo universo financeiro. A tecnologia blockchain, base das criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, trouxe um conceito revolucionário: descentralização. Diferente do sistema financeiro tradicional, que depende de bancos e governos, a blockchain permite transações diretas, transparentes e seguras. Embora o mercado de criptoativos seja volátil e arriscado, muitos investidores veem as criptomoedas como uma possível proteção contra a inflação global, principalmente em países com moedas desvalorizadas. Além das criptomoedas, surgiram os tokens lastreados em ativos reais e as finanças descentralizadas, DeFi, que oferecem novas oportunidades de investimento. Inteligência artificial, IA, e Big Data, na análise financeira. A IA e o Big Data estão revolucionando a análise de investimentos. Com algoritmos que processam milhões de dados em segundos, é possível prever tendências econômicas e identificar oportunidades, gerenciar riscos com maior precisão, automatizar decisões de compra e venda. Investidores que utilizam essas ferramentas conseguem otimizar seus resultados, protegendo-se melhor contra oscilações de mercado. Investimentos automatizados e corretoras digitais. Plataformas de investimento automatizado, conhecidas como Robo-advisors, gerenciam sua carteira de forma inteligente, ajustando-a conforme mudanças no mercado e no seu perfil de risco. Isso facilita o acesso a estratégias avançadas, antes restritas a investidores institucionais. O futuro dos investimentos está cada vez mais conectado à tecnologia e você não pode ficar para trás. Aproveitar essas ferramentas pode fazer toda a diferença para proteger seu dinheiro da inflação e garantir crescimento sustentável. Mas com tantas opções, como escolher as melhores para você? No próximo capítulo, vamos mostrar como montar uma estratégia personalizada e eficiente, alinhada aos seus objetivos e perfil. Cada pessoa tem um perfil financeiro único, sonhos, objetivos e tolerância ao risco diferentes. Por isso, não existe uma receita mágica que funcione para todo mundo na hora de proteger o patrimônio da inflação. A chave está em montar uma estratégia personalizada, que combine seus objetivos de curto, médio e longo prazo, com os tipos de investimentos adequados para você. Conheça seu perfil de investidor. Antes de tudo, é fundamental entender se você é conservador, prefere segurança, aceita menor risco e ganhos mais modestos. Moderado, busca equilíbrio entre segurança e retorno. Arrojado, está disposto a correr riscos maiores em busca de retornos mais expressivos. Identificar seu perfil ajuda a escolher os investimentos que mais combinam com você, evitando surpresas desagradáveis e ansiedade nos momentos de volatilidade. Defina seus objetivos financeiros.
Estabeleça metas claras, como formação de reserva de emergência, curto prazo, compra de imóvel ou carro, médio prazo, aposentadoria confortável, longo prazo, geração de renda passiva. Essas metas vão determinar o prazo e o nível de risco dos seus investimentos. Planeje a alocação de ativos. Com seu perfil e objetivos em mente, é hora de definir quanto investir em cada tipo de ativo para equilibrar risco e retorno. Exemplos: perfil conservador, mais renda fixa, menos ações e FIIs. Perfil moderado, equilíbrio entre renda fixa, ações e fundos imobiliários. Perfil arrojado, maior porcentagem em ações, fundos internacionais e até criptoativos. Lembre-se, quanto maior o prazo do investimento, maior a tolerância para ativos voláteis. Reavalie e ajuste sua carteira regularmente. O mercado muda e sua vida também. Faça revisões periódicas para rebalancear a carteira, vendendo ativos que cresceram demais e comprando os que caíram. Ajustar investimentos conforme mudanças de perfil e objetivos. Aproveitar oportunidades e mitigar riscos. Busque ajuda profissional. Se sentir inseguro, consulte um planejador financeiro ou assessor de investimentos confiável. Eles podem ajudar a montar uma carteira eficiente e adequada para você. Com uma estratégia personalizada, você ganha confiança para enfrentar a inflação e as crises econômicas, além de aumentar suas chances de sucesso financeiro. Agora que você sabe como planejar seus investimentos, que tal descobrir os erros mais comuns que podem destruir seu patrimônio e como evitá-los? No capítulo final, vamos revelar os maiores perigos que todo investidor deve conhecer. Proteger seu dinheiro da inflação não é uma tarefa simples, e muitos investidores cometem deslizes que acabam prejudicando seus resultados financeiros. Conhecer esses erros e aprender a evitá-los pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. 1. Não ter uma reserva de emergência. Sem uma reserva de emergência, você corre o risco de precisar resgatar investimentos em momentos ruins, como durante uma queda do mercado, vendendo com prejuízo. Isso compromete a estratégia de proteção contra a inflação. 2. Investir sem planejamento. Comprar ativos aleatoriamente, sem objetivo ou análise, gera ansiedade e pode resultar em perdas. Planejar os investimentos conforme o perfil e metas é fundamental para manter a disciplina. 3. Ficar preso ao dinheiro parado. Deixar dinheiro na poupança ou na conta corrente, que rendem menos que a inflação, é como perder poder de compra todos os meses. 4. Correr atrás de modismos e promessas milagrosas. Evite investir por impulso em oportunidades imperdíveis ou em produtos que prometem retornos muito altos e rápidos. A alta rentabilidade quase sempre vem acompanhada de alto risco. 5. Não diversificar. Colocar todo o dinheiro em um único tipo de investimento aumenta o risco de perdas grandes e diminui as chances de ganhos consistentes. 6. Ignorar os custos e impostos. Taxas de administração, corretagem e impostos podem corroer significativamente os rendimentos. Conheça todos os custos antes de investir. 7. Desconsiderar a inflação. Não considerar o impacto da inflação ao calcular os ganhos reais pode levar a uma falsa sensação de segurança financeira. 8. Não acompanhar e ajustar a carteira. O mercado muda, e o que era bom há um ano pode não ser mais ideal hoje. A falta de revisão e ajustes pode comprometer a performance. Evitar esses erros vai ajudar você a construir um patrimônio sólido, protegido da inflação e pronto para crescer no longo prazo. Agora que você conhece os caminhos para proteger seu dinheiro da inflação e os erros a evitar, está na hora de agir para garantir sua segurança financeira. Não deixe para depois. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal Império Econômico, deixar seu like e compartilhar com quem precisa proteger seu dinheiro da inflação.
Comente abaixo quais estratégias você já utiliza ou pretende adotar e quais dúvidas tem para que possamos ajudar você ainda mais. Aqui no Império Econômico, você encontra os melhores conteúdos sobre economia, finanças e investimentos para crescer com segurança e inteligência. Até o próximo vídeo.